Fala, meus amigos. E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui, bastidores. Começar? Vamos para a nossa aula um. As orquídeas estão aqui. Tcharam. Aula um, hein? Deixa eu só subir minha luz aqui. Tudo bem com todos? Vamos, aula um. Por que o tempo nos cansa? Essa é a nossa aula um aqui, das três camadas do tempo. Vamos falar isso? Por que o tempo nos cansa? Então, 3, 2, 1, gravando. Começando aula um para vocês. Bora! Por que o tempo nos cansa? A gente tem que compreender isso. Vamos passar por isso? Vamos compreender o cansaço e a sabedoria do uso do tempo? A gente vai explorar essa dimensão neurológica, bíblica e existencial do nosso relacionamento com o tempo, especialmente para líderes e empreendedores cristãos. A gente vai falar muito sobre Bíblia, muito sobre esse tema agora do porquê que o tempo nos cansa. E eu quero mostrar para vocês que o cansaço que a gente sente no tempo não é falta de disciplina. Aqui, polêmica, hein? Porque quase todo mundo vai falar que é falta de disciplina. Por isso que você não está escolhendo certo, prioridade, por isso que o tempo está te cansando. Mas tem uma explicação neurológica, bíblica e existencial. E eu quero conectar com a experiência de líderes que trabalham no estratégico e que sentem que, muitas vezes, 2 reuniões drenam muito mais energia do que 8 horas de tarefa operacional. E isso é verdade. E por que isso acontece? Bora? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar nossa aula. Para cá. Turma, eu percebi que depois de algum tempo aí trabalhando e olhando para isso, que realmente eu não passo o dia todo em reuniões, mas quando eu participo, 2 ou 3 reuniões estratégicas sobre decisão de produto, sobre liderança, liderando time, né, contratos, eu saio muitas vezes drenado. Minha energia, tipo assim, cara, parece que eu carreguei um caminhão de tijolo. E parece que eu trabalhei 8, 9, 10, 15 horas. Mas no papel minha agenda até que estava leve, né? Então por que isso acontece? 1 hora de tarefa operacional é diferente de 1 hora de decisões estratégicas. A carga cognitiva pesa diferente. E aqui, mais uma vez, o versículo 12 do Salmos 90, que nos ensina a contar nossos dias para que alcançaremos o quê? Um coração sábio. Agora, como que o nosso cérebro ele mede esforço? Aqui a gente vai entrar um pouquinho na questão cognitiva para entender o porquê que isso acontece. Como é que o nosso cérebro mede esse esforço, né? O nosso cérebro ele mede o esforço de uma forma diferente, né? Então, o nosso cérebro ele gasta mais energia mental em tomada de decisões e concentração. Nosso sistema nervoso mede esforço cognitivo, não horas de relógio. Cara, isso aqui é muito interessante. Se você entender isso, o nosso cérebro ele não mede esforço. Desculpa, nosso cérebro ele mede esforço, ele não mede horas. Nosso cérebro não tem um reloginho lá dentro dele. 1 hora passou, 2 horas. Não, ele mede esforço. Então, por isso que reuniões estratégicas ativam a memória de trabalho, atenção seletiva, tomada de decisão. Isso drena mais rápido do que atividades repetitivas, porque ele está medindo o esforço que você está gastando naquelas atividades. E, obviamente, que um operacional, por exemplo, correr na esteira em ritmo leve por 1 hora, e um estratégico, corrida intensa 15 minutos com sprint. Eu sou corredor, sou maratonista, sou triatleta amador e tento fazer essas loucuras tudo aí. Cara, se você sair para correr, quando eu saio para correr 1 hora, num ritmozinho leve, cadenciado, não cansa a mesma coisa que um treino de tiro, que um treino de volta de 200 metros na pista, 400 metros na pista. Pode ser 20 tiros de 400 metros. É diferente do que correr 10 quilômetros num ritmo leve. O gasto energético é diferente, mesmo que o cronômetro não mostre, ou mesmo que o cronômetro seja o mesmo. Se eu correr 10 quilômetros direto em um ritmo leve, eu vou cansar menos do que os mesmos 10 quilômetros ou até 2 quilômetros no ritmo intenso. Porque o meu esforço é maior, eu gasto mais energia com aquilo. Olha que exemplo incrível aqui, né? Como Marta e Maria, Jesus nos ensina que a atenção focada, a atenção ali de Maria, consome energia, mas gera vida. Ao passo que a multitarefa operacional que Marta estava fazendo, tentando servir todo mundo naquela correria, aquela afobação, pode esgotar e te esgota sem propósito. Marta estava esgotada, tanto é que ela vai reclamar.
porque ela estava esgotada de tanto trabalho operacional, de tanto trabalho braçal, de tanto fazer as coisas, enquanto Maria estava focada o quê? Na melhor parte, naquela hora que realmente importava. Ela estava focada, direcionada, a sua energia estava direcionada para aquilo, e onde você coloca a sua energia, expande. Então, por isso que entender que o nosso cérebro ele mede o esforço, a energia que você coloca, e não as horas, porque o nosso cérebro não tem um relógio nele, não tem um relógio no nosso cérebro. Isso é incrível. Isso é incrível. Se você entender só isso, porque você começa a administrar seu tempo e seu esforço, o quanto você tem de esforço, o quanto você vai gastar de esforço. Por isso que algumas pessoas falam, só faço mais difícil no começo do dia. O que é mais difícil para você? Pô, sair para fazer exercício é difícil. Então, mata logo cedo. Já joga o esforço de manhã. Ah, eu tenho dificuldade de leitura. Lê de manhã já. Já mata o mais difícil mais rápido. Porque o seu cérebro vai medir esse esforço e depois vai ficar mais leve durante o dia. E vamos falar um pouquinho dessa neurociência, né? Porque isso é uma neurociência do cansaço do tempo. Daniel Kahneman, lá em. Como é que é esse livro em português? Que é Think Fast and Slow? É Pense Rápido e Devagar, né? Em português. Pense Rápido e Devagar. Sistema um, né? Ele divide em dois sistemas no nosso cérebro. Sistema um, rápido automático. Sistema 2, lento, deliberado. Ou seja, reuniões estratégicas exigem um sistema 2, que consome muito mais energia, lento, mas deliberado. Lê esse livro depois, gente, é incrível. Tem um outro livro, Daniel Levitin, que é A Mente Organizada, que ele fala que o limite da memória de trabalho, a gente consegue administrar uma memória de trabalho de 3 a 4 itens por vez. Então não adianta você querer, em cima de um trabalho multitarefa, sair fazendo um monte de coisa. Você vai se cansar e você não vai sair do lugar. Quando sobrecarregamos, sentimos que o tempo pesa mais. Toda vez que você sobrecarregar o seu trabalho, o seu tempo, a sua energia, você vai sentir um peso muito maior. Essa carga cognitiva é assim: é operacional, esforço baixo e repetitivo, consome pouco. Estratégica, um esforço alto, decisões complexas, drena mais rápido. Por isso que quando você trabalha em decisões estratégicas, parece que você está muito cansado. É o contrário. Não, Matheus, o trabalho operacional me cansa. Você cansa no trabalho operacional se for braçal, se for físico. Um trabalho estratégico, mental, que você está usando seu tempo, sua mente, sua carga cognitiva, no estratégico você vai cansar mais. Exemplo de que a gente falou aqui do sprint. O exemplo aqui do sprint, da corrida. Você vai cansar muito mais. Quem está entendendo? Está fazendo sentido? Porque o tempo não é linear. O tempo é psicológico. O tempo é psicológico. O tempo não é linear. O tempo não é uma linha reta. Se você está sobrecarregado, 1 hora parece 5 horas. Se você está no estado de flow, estado fluindo, aquele estado que você está indo e tudo está fluindo, 3 horas parece 15 minutos. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Porque o tempo não é apenas uma sequência cronológica, ele é uma experiência profunda psicológica. Quando estamos sobrecarregados, 1 hora pode ser 5. Por outro lado, momentos de imersão, de flow, imersão prazerosa, flow, 3 horas parece 15 minutos. Criança brincando. Eu tenho 4 filhos. 3 homens e agora nasceu minha pequena, minha menina, tá com nem um mesinho de idade. Gravando aqui em setembro para vocês. Cara, quando os meninos estão jogando videogame, estão no celular, estão fazendo uma coisa, se eles ficar 3 horas jogando, eles vão achar que jogaram 3 minutos. Agora põe para fazer uma tarefa repetitiva, põe para fazer uma tarefa, uma reunião densa, põe para ler um livro. 10 minutos, eles estão cansados. Parece que passou 10 horas. Parece interminável. E é assim com nós adultos também. Nós também somos assim. O tempo não é só cronológico, o tempo é a percepção que você dá para o tempo com um propósito. Ou seja, o tempo é psicológico. O tempo é psicológico. Uau, isso é incrível. O Kahneman lá no livro, é Kahneman, né, que pronuncia. O Kahneman, no Pense Rápido e Devagar, ele tem uma regra, que é a regra do pico final. A memória do tempo é moldada pelos momentos de maior intensidade, mas o final da experiência. Então, sua memória cerebral, ela vai ser moldada pelos pontos de maior intensidade que você tem, mais o final da experiência. Por isso que Hollywood usa muito isso para fazer filmes.
Por isso que Hollywood usa muito para fazer filme. Ele pega um começo, tem picos que vai fazendo sua memória lembrar dos picos que acontecem no filme, que molda a sua memória para uou, aquilo, mas ele termina com um final que o final tem que ser uma experiência. Por isso que o final dos filmes normalmente são é, tem um close, tem um final que gera uma experiência que faz você sair do cinema com aquela sensação de que, cara, valeu muito a pena assistir esse filme. Imagina você vir num flow, num pico de memória moldada altíssima no cinema, vai caindo, 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 até chegar no final do filme, cara, você não vai nem lembrar daquele momento que teve no pico, porque o final tem que gerar experiência. Aí o Daniel Pink ele vai falar o seguinte, que é o que eu falei para vocês de fazer o mais difícil no começo. O pico, que é amanhã, foco analítico. Nosso cérebro, olha isso aqui, ó, o ritmo do dia. De manhã, nosso cérebro está no pico analítico. Por isso que de manhã, reuniões mais estratégicas, marta de manhã. Leitura de um bom livro, marta de manhã. Porque você está no pico analítico de manhã. Cara, não faça reunião estratégica na sua empresa, no seu negócio, de noite, mano. Final do dia, final da tarde. Não. De manhã é hora para fazer as reuniões estratégicas. Porque depois do almoço tem um vale. Ó, pico, tem um vale. Depois do almoço a tensão vai baixando, baixando, baixando. Mas no final do dia, o seu cérebro tende a ser mais criativo. Seu cérebro tende a recuperar. Então eu tenho um pico, foco analítico, eu tenho um vale na hora do almoço, atenção baixa, não marca reunião estratégica, não marca para tomar decisão depois do almoço. E no final do dia, eu começo a subir de novo, como um vale, como um V, com mais criatividade no final do dia. Olha que lindo isso aqui, Salmos 39, versículo 4 e 5. Faz-me conhecer, Senhor, o fim da minha vida e a medida dos meus dias. Fim, a medida dos meus dias, certo? Para que eu saiba quão frágil eu sou. Deus, o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, aquele que é o princípio, o começo, o meio e o fim, faz-me conhecer o final da minha vida, mas eu tenho um final, eu sei que o Senhor tem preparado para mim no final. Agora faz eu entender isso à medida que eu vivo, no meu dia a dia, para que eu saiba que o que eu tenho de maior valor é o meu presente, é o meu agora, porque eu sou frágil. Amanhã eu posso não estar aqui. Como que eu posso tratar isso com uma forma de gratidão, de respeito, de sensibilidade para cuidar do meu presente? Lindo isso, né? O tempo não é só cronológico. O tempo é, de novo, percepção, perspectiva que eu dou no tempo, mais propósito. Tá dentro do propósito com uma perspectiva de tempo boa, cara, você vai entrar no flow, você vai se sentir bem, você vai fluir de uma forma sobrenatural. Vamos? Aplicação. Na prática, vamos lá? Não podemos controlar o tempo. Acabou. Isso é verdade. Então, assim, gestão do tempo, não existe isso. Você não pode controlar o tempo, mas você pode redimir como viveremos dentro dele. Você pode definir como você vai viver dentro dele. Então, vamos aqui na prática aqui. Como que eu posso gerenciar energia e não um relógio? Eu não gerencio energia. Eu não gerencio o relógio, perdão. Eu não gerencio meu relógio. Agora, a energia. O que eu vou fazer com isso, eu gerencio. Então, gerenciar energia. Em vez de horas, foque na sua vitalidade e na capacidade mental. Para de ficar pensando em relógio. Para de ficar pensando, quanto tempo que eu tenho que gastar nessa tarefa, nessa atividade, sabe? Foca naquilo que realmente importa. Foca na sua vitalidade. Foca na sua capacidade cerebral, mental, o quanto que você pode colocar de carga naquela tarefa. O Kairos são os blocos de foco. Crie períodos de 60 a 90 minutos de atenção total para tarefas estratégicas. Sabe? Tipo assim, cara, você tem uma tarefa estratégica para fazer? Foca nisso. Tem um outro método que eu gosto muito que é o Pomodoro. Depois a gente vai falar sobre ele. Sei lá, pausas intencionais. Integre momentos de descanso para recarregar e refletir. Faz pausa intencional. O Pomodoro é isso, né? Pomodoro você pode fazer de 25, 45 minutos com pausa de 15 minutos. Então, em uma hora, você trabalhou 45 minutos, pausou 15, 45, pausou 15, 45, pausou 15. Essas pausas intencionais é justamente para você sair, ó, até mais. Beber uma água, descansar, respirar, responder um WhatsApp, entrar no Instagram, comer um lanche e, obviamente, delegue o operacional dentro do possível.
claro, né? Tem hora que não dá para delegar o operacional, mas dentro do possível, delega o que é repetitivo, que é operacional. Lá em Êxodo 18, né? O conselho de Jetro para Moisés, né? Moisés estava super sobrecarregado, querendo fazer tudo. Querendo fazer tudo. Jetro falou, cara, você vai morrer desse jeito. Então, pega líderes, forma pessoas, delega aquilo que é operacional que os outros fazem para você. E sono de qualidade, né, galera? O principal pilar da saúde nossa é o sono. Então, assim, decisões são melhores quando são feitas após o descanso. Por isso que a gente tem um pico do foco analítico pela manhã, porque você descansou à noite, você acorda, você pode tomar melhores decisões quando você está descansado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 a 16. Vamos? Tá fazendo sentido? E para fechar essa nossa aula de hoje, do por que o tempo nos cansa, vamos aqui para o nosso fechamento. Vou tirar a câmerazinha aqui por enquanto, porque ela está atrapalhando, tá bom? Contando nossos dias com sabedoria. O tempo não é igual para todos, fechou? Sua experiência do tempo é única e moldada pelo que você faz com ela. Então para de se comparar. Acho que essa é uma das grandes, ah, um dos grandes conselhos que eu posso te dar nessa aula de hoje. Pare de se comparar, porque o tempo ele é relativo, não é linear e ele não pode ser comparado. A sua experiência no tempo que você está fazendo aquilo com o seu propósito, ele é único e ele vai ser moldado para exatamente aquilo que você fez. Nosso cérebro mede esforço, não mede relógio, não mede tempo. Beleza? Recapitulando aqui: cérebro não tem um relógio dentro dele. O cérebro não consegue entender o que é minuto, segundo e hora. Então, você tem que entender que o cérebro vai medir o esforço que você coloca nessa atividade e não o tempo. A carga cognitiva é real e exige estratégia de gerenciamento de energia. E, por fim, mas não menos importante, obviamente, a Bíblia nos ensina a contar os nossos dias com sabedoria, uma perspectiva eterna sobre a jornada temporal. Pergunta para reflexão, para a próxima aula, para ficar para vocês: onde você tem investido mais energia em tarefas cronos, que só ocupam o seu tempo, ou em momentos kairos, que mudam o rumo da sua vida e dos negócios? O problema não é quanto tempo você tem, mas onde você investe a energia dentro dele, porque o tempo é o mesmo para todos. Então o problema não é se você tem tempo, se você não tem tempo, se você tem mais tempo, se você tem menos tempo. A pergunta final é essa: onde você investe a sua energia dentro do tempo que você tem, porque ele é o mesmo para todo mundo. Agora você pode ter a percepção de tempo diferente. Como a gente já falou várias vezes aqui desde a nossa aula inaugural, 1 hora pode parecer 15 minutos ou pode parecer 3 horas. Fechou, meus amigos? Fechou, turma? Nos vemos na próxima aula. Deixa eu dar um spoilerzinho para vocês aqui da próxima aula. Spoilerzinho. Pá. Aula 2. O tempo não é linear. Vamos cobrir um pouquinho mais sobre a neurociência, a psicologia e por que o tempo não é linear. Nos vemos na próxima. Beijo, Deus abençoe. Até mais.